A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Bom dia. Eu quero hoje falar uma palavra com você, dizer para você o quanto eu sou grata a Deus por tudo o que o Senhor tem feito na minha vida, sabe? Deus, ele é tão misericordioso, bondoso e cuida de mim, me ensina a cada dia. E eu sou muito grata a Deus pela bondade dele, pela misericórdia dele. Eu quero hoje trazer uma palavra para você, algo que tem me incomodado há alguns dias, né? E eu tenho buscado em Deus conhecimento, sabedoria para tentar entender tudo. Então eu quero ler aqui com você dois versículos que falam assim. Atos capítulo 15, versículo 24, fala assim: Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Aí no versículo 28 ele fala assim, ainda Atos 15, tá? Atos 15, versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Versículo 29. Que vos abstenhai das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Dessas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Louvado seja Deus. Aqui tá falando no livro de Atos, pelo que eu entendi, né? Vou tentar explicar mais ou menos de acordo com o meu entendimento. O livro de Atos, ele faz parte da construção da igreja. Moisés, ele havia deixado mandamentos e o templo para adoração a Deus e os sacrifícios. Aí Jesus vem e muda tudo, faz uma transformação. Se você buscar nas histórias e buscar em conhecimento teológico, você vai entender que Moisés já havia falado que o Cristo viria. Aí vem Isaías e os outros profetas que anunciam a vinda do Messias, que morreria na cruz para que houvesse redenção para o povo. E aí, desde Gênesis e todo o Velho Testamento, ele liga a direção para Jesus. Ele dá um direcionamento para o povo, dizendo que Jesus viria. Quando Jesus veio, ele veio da maneira mais improvável possível. Ele nasceu num estábulo de animais, ele nasceu numa família pobre, na cidade das pessoas mais pobres. E ali o povo não se conformou. Os judeus não queriam aceitar que aquele era o Messias. Quanto mais milagres Jesus fazia, mais os sacerdotes e os escribas se incomodavam. Quanto mais Jesus Cristo profetizava e ensinava, mais eles se incomodavam. Por quê? Porque Jesus ele levava ao arrependimento e levava as pessoas a entender que havia oportunidade para elas. Quando para os judeus a salvação só estava lá, Jesus ele foi indo de cidade em cidade buscando pessoas. Quando Jesus morreu na cruz e ali o povo ficou perdido, ele ressuscitou, ele voltou para os apóstolos, voltou para os seus discípulos e falou para eles assim: agora é a vez de vocês. Eu vou para o Pai. Não vou deixar vocês desamparados. Fiquem em Jerusalém por enquanto, até que do alto venha o meu Espírito. O Espírito Santo que vai encher vocês de autoridade e sabedoria para que vocês consigam dar sequência em tudo aquilo que eu ensinei e tudo aquilo que eu comecei. Então a construção da igreja ela inicia em Cristo. Jesus Cristo selecionou 12 pessoas e dessas pessoas, elas foram escolhidas para dar início à construção da igreja. Que igreja? Nós, que seríamos as pessoas que pregaríamos a verdade. Não essa verdade dessas pessoas, desses judeus, mas a verdade verdadeira de Deus. Que Deus amava o mundo como aquele que deu seu único filho para que nós tivéssemos uma chance. Porque se Jesus não tivesse morrido na cruz e resgatado a chave da morte, nós estaríamos condenados ao inferno.
Independente se eu sou boazinha, se eu não roubo, se eu não mato, eu estaria condenada. Não importa o que eu fizesse de bom, mas o meu coração, a índole do meu coração, sempre vai apontar para que eu me favoreça de alguma forma nas coisas. Faz parte da minha natureza humana. Então, Jesus ele veio com a sua graça e misericórdia e nos deu chance. Aí o livro de Atos, ele fala sobre a construção da igreja. E ele traz a marca de uma das pessoas que mais tiveram influência no cristianismo e na construção da igreja, que foi o Paulo. Paulo, que era um perseguidor da igreja, era um homem que foi ensinado a todas as religiões, a todas as regras religiosas dos judeus. Ele tinha conhecimento, ele era dotado de conhecimento, uma pessoa extremamente conhecida no evangelho, conhecida no evangelho não, conhecida nas doutrinas dos judeus. Então ele sabia que qualquer outra palavra que fosse professada, que não fosse a de Moisés, estava fora. Então, o que ele fez? Começou a perseguir os discípulos de Jesus. E ele não só perseguia, como levava essas pessoas à morte. E ele era uma pessoa muito cruel. Foi ele que foi um grande perseguidor da igreja. Aí Jesus chega um dia e fala para um dos apóstolos dele, que agora eu não lembro o nome, fala assim, ó, vai lá, você vai encontrar com o Paulo, você vai encontrar com o Paulo, vai lá, encontra com o Paulo e faz o seguinte: você fala para ele que vai orar por ele. Aí ele fala assim: mas esse Paulo não é aquele que persegue os cristãos? Quando ele souber que eu estou lá, ele vai vir para me matar. Ele fala assim: não, vai lá, fala de mim para ele, ora por ele, porque a partir de agora ele é uma alma preciosa para mim. E eu vou mostrar para ele o que é ser perseguido. Então, Paulo começa a ter um encontro com o Senhor Jesus e ele começa a construir uma história nova, dizendo, pregando a palavra para as pessoas que ninguém queria pregar. Porque até então, Pedro, Mateus e esses estavam lá em Jerusalém, estavam ali na sua patotinha pregando para os judeus, dizendo a verdade para os judeus. Mas aí Paulo fala assim: eu sou o apóstolo dos gentios. Quem é o gentil? Eu, você. Nós que não fazemos parte da elite judeia. E aí a gente vira gentil. Os gentios para eles eram pessoas que não mereciam a salvação. E aí Paulo fala assim: Jesus veio para todos, a todo aquele que se arrepender. E aí ele começa a pregar e a falar, e aí vira uma confusão, uma loucura assim. Uns acreditam nele, outros não, e eles vão tentando construir a igreja no meio dessa bagunça, porque estava uma verdadeira bagunça. E aí o pessoal vai conseguindo, aos poucos, se entronizar. Porque o Espírito Santo é isso, gente. Às vezes vai ter desentendimento de opiniões, diversidade de opiniões. E coisas tipo, eu concordo com uma coisa, não concordo com outra, e aqui a gente vai se ajustando. Nós vamos nos direcionando conforme o Espírito Santo vai mostrando para nós. O Espírito Santo, ele é um só. A igreja que professa Jesus Cristo é uma só. Não importa qual o nome da placa da congregação que você cultua. Isso é outra coisa. Eu estou falando da igreja de Cristo, que é uma igreja que busca a salvação de almas. Essa igreja, esse Jesus Cristo, ele não veio só para os judeus, ele não veio só para Marina, ele veio para todo aquele que se arrepender dos seus pecados e reconhecer que Jesus Cristo é o seu único Salvador, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega a Deus se não for por ele. Quando você confessar isso e dizer ao Senhor que você acredita que ele morreu na cruz por você e que você quer segui-lo, aos poucos você vai ter alguns desentendimentos, algumas dúvidas, algumas questões a levantar. Por quê? Porque enquanto você está aprendendo, você está construindo a sua identidade cristã, você vai ouvir pessoas falar. E essas pessoas, cada uma tem um dizer, um método de trabalhar.
em um meio de dirigir a congregação. Desde a construção da Igreja Assembleia de Deus, que tem mais de 100 anos, essa construção da Igreja Assembleia de Deus. E quantas coisas já mudaram na construção da igreja? Eu não estou falando de milênios, eu estou falando de 100 anos. Cento e poucos anos tem aí a Igreja, a Assembleia de Deus no Brasil. E eu vou falar para você que ainda há discussões e confusões e questões a serem pautadas por causa das ideias dos seres humanos, que pensam diferente. Aqui em Atos 15, nesse versículo 24 que eu li para você, vou ler novamente porque talvez você já tenha esquecido. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós, eles saíram lá de Jerusalém, dentre nós vos perturbam com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Nós não mandamos eles fazerem isso. Nós não demos nenhum mandamento a eles, mas eles saíram daqui. Por quê? Porque eles chegaram lá, essas pessoas que eles falaram assim, alguns que saíram daqui, dentre nós, foram aí para vocês e estão dizendo para vocês que vocês têm que se circuncidar. Mas a circuncisão, gente, é um sacrifício que é determinado por Deus aos judeus. E Paulo falou assim: eu não vou impor esse sacrifício aos gentios, porque vocês estão dizendo, não, mas pela lei de Moisés, tá, mas eles não estão debaixo da lei de Moisés, eles estão debaixo de Jesus Cristo. E Jesus Cristo não deixou esse ordenamento. Ele não falou isso. Então, não vamos impor esse tipo de jugo sobre eles, pois são jugos que nem nós suportamos. Nem os nossos pais suportam. E vocês querem dizer, Jesus Cristo, ele veio pela graça, a misericórdia dele. Não é por Moisés, mas sim pelo Jesus. Por Jesus agora é outra situação, gente. E aí ficou aquela discussão. Paulo voltou lá com Barnabé para Jerusalém, começaram a discutir, entraram no entendimento que, ok, os gentios não vão precisar circuncidar? Beleza, então não vão precisar circuncidar, concordamos, entramos nesse entendimento, e aí ele manda Paulo voltar lá e falar, gente, tá liberado, vocês não vão precisar circuncidar, mas tem algo que vocês precisam mesmo se afastar, porque são coisas que nos afastam da santidade. E aí ele fala aqui no versículo 28 e 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, olha só. Ele está falando em nome do Senhor aqui. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo, ou seja, cobrar de vocês algo tão pesado, senão essas coisas necessárias. O que é necessário mesmo? Que vos abstenhai das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Esse tipo de pecados são muito sérios e afastam a gente de Deus. E dessas coisas farei bem se vos guardardes, bem vos vá. Louvado seja Deus. Então pareceu bem ao Espírito Santo e a nós que vocês se abstenham de algumas coisas. Então a gente não quer mais derramamento de sangue. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo ele foi crucificado. Falando pelo nosso português de hoje, ele foi assassinado. Mataram ele, mataram. Ele foi assassinado como um cordeiro. Ele não abriu a sua boca. Ele derramou o seu sangue por você. Então ele não quer que você derrame seu sangue mais. Nesse momento que houve o sacrifício de Jesus, acabou a questão de oferecer animais a Deus, porque Jesus já havia feito o sacrifício maior. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. O sacrifício dos animais naquela época, ele era feito para a... Deixa eu só tirar isso aqui. Prontinho. Ele era feito para arrependimento dos pecados. Só para você entender o que Deus determinou. O sacrifício dos animais era feito para arrependimento dos pecados. O sacrifício de Jesus é para o arrependimento e a salvação. Para que nós tivéssemos direito à salvação, precisou que Jesus viesse e morresse. E ele resgatasse a chave da morte. E aí ele veio, fez o sacrifício, morreu na cruz. E a partir desse momento,
o sacrifício maior já havia sido feito. Não é mais necessário matar nenhum animalzinho para arrependimento dos seus pecados, porque o pobre animal era assassinado porque você errou. Jesus Cristo foi assassinado por causa dos erros que você ainda vai cometer. Por causa dos erros que você já fez e dos erros que você ainda vai fazer. Eu não sei se você entende o que é a morte de Cristo, porque é algo muito sério. É para que você tenha direito, para que você tenha uma oportunidade. Não é várias oportunidades, é uma oportunidade, porque se a morte bater na sua porta hoje e você estiver em pecado, você não entra no céu, porque tem um hino que é muito lindo que fala assim, ó, no céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor, não há coração rejeitado, pois todos são cheios de amor. No céu não entra pecado, meu amigo. Se não houver um arrependimento verdadeiro no seu coração, é capaz de você ficar e ir pro inferno no final. Entende isso? Porque é o momento mais importante da sua vida, que é oferecido numa congregação onde o pastor ou o pregador que está lá fala assim: há alguém nessa noite que deseja aceitar Jesus Cristo como Salvador. Hoje em dia quase nem se fala mais isso, porque eles têm tanto medo de falar. Que é a coisa mais importante do culto é esse momento. É pessoas arrependidas, pessoas voltadas ao arrependimento. Não existe mais isso no culto hoje. Era o que mais tinha na minha época de infância, de adolescência. Quando chegava esse momento, a igreja toda se silenciava para que nós ouvíssemos a voz do Espírito Santo falando aos corações arrependidos, para que as pessoas olhassem e falassem assim: eu quero esse Jesus. Eu quero viver isso, mas não tem mais. O pastor não oferece mais e as pessoas veem esse momento como um momento horroroso, que elas se sentem constrangidas, se sentem importunadas a viver esse momento e esse episódio na igreja. Então elas já nem querem ir, nem querem falar que não são convertidas, para que não ofereçam Jesus a elas. Para você ver como tá bagunçada a situação. Nesse momento, eu quero dizer para você sobre jugo. Essa palavra, eu espero que ela tenha chegado ao seu coração e você entenda o que é o sacrifício. Porque nesse momento, eu busquei por essa palavra para dizer algo que tem acontecido comigo. E eu não posso deixar de falar, porque vai incomodar pessoas. Não posso deixar. Talvez essas pessoas nas quais se ficariam incomodadas se elas vissem, mas elas não costumam assistir meus vídeos, então provável que isso não alcance o coração delas, não alcance a vida delas. Mas eu quero dizer para você hoje sobre algo que para mim é muito triste. O ego da liderança da igreja. Eu quero falar sobre algo sobre a construção da igreja. Eu costumo congregar, eu, Marina, costumo congregar em igrejas pequenas, igrejas que não tem muito povo, muita gente. Por quê? O primeiro motivo, eu gosto de relacionamento com pessoas, eu gosto dessa interação, desse envolvimento, desse conhecimento, sabe? Você conhecer a irmã Mariazinha, a irmã Chiquinha, a irmã Joaninha, eu gosto disso. Eu gosto de ter contato com as crianças. Igrejas grandes, você não consegue ter esse contato. São pessoas famosinhas, pessoas de destaque, pessoas que querem estar no púlpito. Eu não tenho esse desejo no meu coração. Então eu gosto daquele contato humano, dessa humanidade das igrejas pequenas que hoje você já não acha mais nas igrejas grandes. É muito difícil. Você vai para as igrejas grandes, o pessoal está mais preocupado com a câmera que está te seguindo ali para ver se você vai aparecer. Você fica lá preocupado, dar tchau para a câmera, para ver se você vai sair no ao vivo lá da igreja, se alguém viu você, mas não está preocupado de verdade com o evangelho. Não consigo prestar atenção. Se eu for para uma igreja grande, não consigo prestar atenção. Porque eu estou mais preocupado com aquela andação de obreiro para tudo que é lado e você não consegue se concentrar. Então, eu gosto de igreja pequena. Nas igrejas pequenas, a gente tem mais relacionamento, um contato mais
pessoal, mais próximo das pessoas. Isso é muito, para mim é muito importante, é muito gostoso. E aí, os meus últimos pastores que eu tive aí, eu tive bastante dificuldade. E não, eu não sei se foi porque eu cresci demais no entendimento da palavra de Deus, porque Deus me transformou, me deu um conhecimento da palavra e eu amo isso, eu amo de verdade. Só que eu não consigo mais ser levada por doutrina religiosa, por vento de doutrina, por essas coisas. E eu não consigo ver pastor me dominando assim, sabe? Tipo, eu ter medo de pastor, ai, pastor, não sei o que. Eu não tenho isso, não consigo ter. Não consigo, infelizmente. E eu sou muito sincera. Meu problema na vida toda é a minha sinceridade. Eu não sei se isso é um problema ou se é uma solução. Porque das vezes que eu falei com Deus sobre este tema, Deus falou para mim que Deus me chamou assim para isso, para incomodar. A verdade é que eu tenho um chamado de incomodar. Porque o que acontece? As igrejas, elas são dominadas por lideranças que querem deixar a igreja do seu jeito. Esqueceram do jeito de Deus e do Espírito Santo. Por que, que eu trouxe essa palavra em Atos 15? Porque fala das confusões para entendimento do que é e o que não é. E esses momentos são importantes para que a gente não perca a nossa salvação. E o que está acontecendo nas igrejas hoje é um momento importante de você fazer uma autoanálise de como você está vivendo. Será que está certo o que está acontecendo? Será que você está no caminho certo? Será que a sua igreja está no caminho certo? Será que o seu pastor está direcionando certo? É importante. Essas questões elas precisam ser levantadas por você de tempo em tempo, para você não se perder. O meu esposo, ele costuma dizer que eu mato pastor. Eu costumo cuidar. Ele fala assim: cuidado com a Marina porque ela gosta de matar pastor. Não é que eu mato pastor, não é isso. É porque se há algo errado, eu denuncio. Eu não gosto de coisas erradas. E quando eu falo algo errado, não é errado de, o pastor tá roubando a igreja. Não é isso, não. É pastor querer dominar sobre as pessoas. Eu não consigo tolerar esse tipo de coisa. Então, o primeiro que eu denunciei, eu fui assim, para inconformidade. Não, antes dele teve um. E tava, a situação com ele estava bem desagradável mesmo. É, ele estava gritando na igreja e ele falava de forma autoritária. E assim, eu não fui para cima dele, não questionei ele, mas eu questionei a Deus, porque eu olho muito pro altar. E se o altar está quebrado, meu irmão, vou te dizer que a igreja toda quebra. Então, assim, eu comecei a questionar a Deus. E Deus, ele leva a obra dele muito sério. O trabalho evangelístico, o trabalho cristão, o trabalho de salvação de almas, Deus leva muito a sério. Pode ser que as pessoas não vejam isso, mas é Deus, ele leva muito a sério. E aí, eu questionei a Deus, falei, Senhor, o que está acontecendo nessa igreja? E aí, eu comecei a questionar e a orar. Passou pouquíssimo tempo. E eu sinto essas coisas como resposta de oração. Não sei se foi só a minha oração, mas eu sinto Deus me respondendo, de verdade. Eu sinto Deus me respondendo. Passou um tempo, descobriu-se que o pastor estava fazendo coisinhas erradas, é, traindo sua esposa e no altar pregando a palavra. E aí foi tirado da igreja. Passando isso, veio outro pastor que dominava, não fazia nada certo, assim, sabe? Não tinha espiritualidade, não tinha um desejo de viver uma vida cristã de verdade, mas ele queria domínio sobre as pessoas. Ele queria mandar e as pessoas fazer como ele queria. Ele queria falar e ser obedecido, e eu não sou essa pessoa. Aí chegou um tempo que ele começou a oprimir as pessoas dentro da igreja. Começou a oprimir de verdade. Eu vi pessoas chorando, eu vi pessoas se afastando, eu vi pessoas mudando de congregação e aquilo foi me incomodando. Então eu fiz uma denúncia na sede e ele também foi tirado da igreja. Aí chegou outro pastor
muito bom, homem de oração, homem de Deus. Só que aconteceu algo com ele que isso deixou um ponto de interrogação na minha vida, assim, sabe? Eu fiquei com esse ponto de interrogação sem entender o que estava acontecendo. Porque ele é muito bom com as pessoas, um homem de oração, um homem que participava dos trabalhos da igreja e muito carismático. Só que chegou um tempo que ele começou a me bloquear. Eu gosto de fazer muitos trabalhos, trabalhos de ensinamento, trabalhos que envolvem jovens, trabalhos que envolvem a igreja, coisas assim, sabe? Eu gosto de estar envolvido em todas as áreas. Eu não sou uma pessoa, eu sou dos jovens, eu sou das irmãs, eu sou. Não, eu gosto de trabalhar com todas as coisas. Então, eu fazia peças, eu fazia ensinamentos, palestras, essas coisas. Então, eu pedia para ele, e ele sempre foi um apoiador, e isso era bacana. Aí, do nada, ele começou a parar. Por quê? Chegou um irmão na igreja e esse irmão começou a ter um contato maior com o pastor e esse irmão envenenava o pastor. Aí chegou no dia que eu falei pro pastor que eu iria sair da igreja, né? Falei, pastor, nesse momento eu vou sair porque eu estou vendo que você e eu não tá dando, né? Não, nós não estamos nos entendendo. E esse fato de você estar deixando esse irmão fazer o que ele quer aqui, gritar com as pessoas, porque você começou a dar autoridade demais a ele. E esse irmão está fazendo coisas que está me assustando. E para mim, um pastor que não tem controle e está deixando isso acontecer, me incomoda. Então eu acho que, na verdade, eu não tenho que estar aqui, porque está todo mundo de acordo, ninguém fala nada. E você está deixando com que esse pastor, esse irmão faça essas coisas. Então, para mim, eu acho que deu o meu momento. Aí ele chegou em mim e falou o que estava acontecendo, que até o momento eu não sabia. Ele falou assim: você precisa entender que eu tenho questões com você. Falei, comigo? Ele é. Eu estava esperando a oportunidade certa para falar. Eu falei, nossa, que estranho, porque eu percebo que a oportunidade passou, você não falou e perdeu. Ele falou, não, porque você não vem para a igreja constantemente na semana. Você só vem aos domingos. E quando você é chamada para pregar na semana, você aparece. Aí eu falei assim, eu falei assim, você sabe da minha vida? A minha vida pessoal? Porque a minha vida pessoal é uma loucura. Eu tenho bebês atualmente. E antes de eu ter minhas bebês, eu não era assim afastada. Eu era uma pessoa presente nos trabalhos e tudo mais. Mas depois disso, eu não podia mais participar. Por quê? Ser mãe de gêmeas e ter um neto da mesma idade que eu praticamente crio, porque minha filha precisa trabalhar e minha filha trabalha presencial na empresa, então eu tenho que estar presente na vida de 3 bebês atualmente, hoje, passado já muito tempo, né? Na época, as crianças eram bebês de colo, agora já estão andando. Mas quando isso aconteceu, as crianças ainda eram bebê de colo. E as crianças de 1 ano de idade, 3 bebês que eu cuido, com um marido que não é cristão, me exige, e ainda eu trabalho fora. Trabalho fora, faço faculdade. Eu tenho que cuidar das crianças, cuido da minha casa e tenho os trabalhos na igreja. Então eu me desdobro para todas as coisas. Eu dou um pedaço de mim para cada coisa. E eu ouvi a quantidade de coisas que eu já tinha feito, de trabalhos para a igreja, que eu era crente domingueira que só ia no culto de domingo e eu só queria ser estrelinha para pregar. E eu falei, gente, eu não consigo acreditar. E aí ele falou algo para mim que me chamou a atenção, que é o motivo dessa palavra. Ele falou assim: eu tirei você dos trabalhos, parei de te dar oportunidade para você, porque você quer ser estrelinha, você só quer aparecer no púlpito. Aí eu falei: ah, entendi, beleza. Isso só me mostra que chegou a hora de eu partir. Aí fui para outra congregação. Chegando na outra congregação, tudo indo muito bem. Tava tudo indo muito bem. Louvado seja Deus, todo mundo feliz. E aí, de repente, eu descobri que não estava indo muito bem. O pastor
dessa congregação começou a se incomodar e começou a criticar a igreja, mas criticar com mão pesada. E aí ele começou a reclamar, falou assim: ah, a irmã não veio pro ensaio, você não pode deixar a irmã cantar, não veio pro ensaio, não canta. Não veio pro ensaio, não quer, não chegou atrasada no culto, não deu oportunidade. Aí teve um dia que a irmã me chamou e falou assim: chamei, você canta um louvor da oferta no culto das irmãs que vai ter? Eu que vou dirigir o culto, eu queria que você trouxesse um louvor. Eu falei: ai, que legal, tá bom. E aí eu orei a Deus e Deus me deu um louvor lindo, que eu não conhecia a letra. Eu passei a semana ensaiando aquele louvor, ensaiando, 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 ensaiando aquele louvor, porque a irmã contava comigo. Ela me deu uma missão, né? Algo importante. Aí, nesse dia, eu tinha que sair com a minha família para resolver alguma coisa. Fui correndo, voltei correndo. Deixei meus filhos aqui com meu esposo. Meu esposo, meu, não vai, olha a hora, não sei o que, a gente tá super tarde. Eu falei, Fred, eu preciso ir. A irmã conta comigo. O senso de compromisso que havia em mim. A irmã conta comigo, eu preciso ir. Aí eu peguei, fui, larguei ele aqui e falei, dá comida para as crianças para mim. Para as três crianças, deixei sozinho com meu esposo bravo, me xingando. Eu fui. Eu tenho vontade de... Ai, Deus. Tenho vontade de chorar porque são coisas que acontecem que de verdade vai nos machucando e nos matando aos poucos, né? Aí cheguei no culto, o culto passou, na hora da oferta, cheguei no culto atrasada, com certeza, porque eu estava muito atrasada, mas cheguei a tempo, né? As irmãs cantaram, aí eu entrei, corri ligar o computador para ajudar as irmãs no louvor, coloquei o louvor, tudo. Aí quando eu cheguei, eu vi a irmã subir no púlpito e falar algo no ouvido da moça que estava dirigindo o culto. E aí chegou na hora de cantar o louvor da oferta, que era eu que ia cantar. Eu já tinha preparado o louvor. Ela chamou outra pessoa. Aí no final, depois me chamou e falou assim: olha, você me perdoa? Porque eu não sabia que aqui havia uma regra, né? Que é se chegar atrasado, não canta. Aí eu engoli aquela e falei assim: ah, entendi, tá bom, fique em paz. Não se preocupa com isso, né? Amém. Então, assim, eu vi naquele momento que a igreja não estava mais sendo dirigida pelo Espírito Santo de Deus, mas por pessoas. E aquilo já me deu uma freada, me afastou da presença da igreja, de estar presente nos trabalhos da igreja. Por quê? Naquele momento eu senti que acabou o momento do espiritual. Porque quando a igreja é direcionada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo ele move pessoas para falar daquilo que ele quer, e não as pessoas que chegam no horário do culto. Aí eu me calei, abaixei a minha cabeça, fui para minha casa e continuei indo para os cultos. E a coisa foi apertando mais. E aí eu parei de cantar com as irmãs nesse momento. Falei, não vou cantar mais. Continuei como líder dos jovens. E aí com as irmãs, eu não cantava com as irmãs. A líder das irmãs me chamou e falou assim: eu fiz alguma coisa que te magoou? Naquele momento eu queria gritar: ah, você fez. Mas aí eu falei assim: não, está tudo bem. Não vou ficar aqui mendigando por oportunidade. Parece que eu quero microfone. Não é? A situação não foi essa. Foi a que eu me dediquei. Eu busquei ao Senhor por uma palavra, né? Porque eu falei: Senhor, no dia do culto vai ter pessoas lá para te ouvir. E qual hino eu canto para eles, né? Eu fui convidada para louvar no momento da oferta. Me deu um louvor para que o Senhor fale com a tua igreja. Deus me deu um louvor. Eu tinha que aprender o louvor porque eu não conhecia. E era um louvor que falaria muito com a igreja, inclusive na hora da palavra. Era um louvor que casava certinho com a palavra que ia ser pregada, né? Porque o Espírito Santo é assim. Ele sabe como conduzir a obra, né? E aí eu peguei e falei.
assim pra ela. Eu falei, não, não tem nenhum problema. Fica tranquila. E aí eu falei assim, eu chego atrasada. E como eu chego atrasada, é um problema pra vocês, então pra mim. Ela, não, pra você não. Aí eu falei, gente, não existe isso. A regra tem que ser pra todos, não tem pra um e pra outro. Não, mas eu entendo que você tem bebês e não sei o que. Eu falei, não, desculpa, mas pra mim não dá. Enfim, chegou o momento que o pastor tomou uma atitude drástica, uma decisão. Ele encerrou o grupo dos jovens e ele encerrou o grupo das irmãs. Das irmãs eu não sei porque elas ainda estão cantando, mas dos jovens. Ele falou assim: se vocês. Eu não estava lá no dia, graças a Deus, porque se eu tivesse ela teria discutido, né? Graças a Deus eu não estava. Mas ele fala assim: se vocês não conseguirem, falou para a líder, né, dos jovens, vocês não conseguirem trazer os jovens no dia do culto, então eles não cantam. Então, assim, eu estou punindo o jovem porque não veio no culto de ensinamento. Qual é a punição? É não cantar. Então eu estou na igreja para cantar, para ser cantor? Não é para salvação da minha alma? Eu estou na igreja, ah, não, porque eles só querem estar no domingo. Gente, que estejam no domingo, mas pelo menos no domingo tenha jovem na igreja. Sabe que a minha tristeza e essa palavra me machucou tanto, porque a liderança pega o microfone para machucar as pessoas, afrontar, e você não vem no culto de ensino, você não veio para oração, então você vai ser punido, você não vai cantar. Porque lá tem um monte de cantor, é The Voice. É The Voice a igreja. Gente, vocês não sabem o quanto é importante ter um grupo de jovens. O quanto é importante manter esses pouquinhos que ainda restam. Uma igreja com 5, 6 jovens apenas. E os pastores estão praticamente botando tudo para fora porque não estão de acordo com a vontade deles. A minha tristeza é eles acharem que ali só tem pessoas buscando microfone para cantar, para pregar. Ah, estão aqui, você quer pregar no meu microfone? Não, não vai, porque você não veio no culto. Ah, gente, eu fico tão triste com isso. Tão triste. Tão triste de verdade, porque eu sei que Deus não é isso. Esse momento aqui de Atos, em que havia discussões, para eles entrarem no entendimento, nem isso tá vendo na igreja mais. Sabe o que as pessoas estão fazendo? Abandonando. Elas não querem discutir mais. Ah, você é o dono da igreja, fica com a igreja. E aí a gente bota as pessoas para fora da igreja, porque nós queremos que seja do nosso jeito. Se a pessoa quer ir só no domingo, deixa a pessoa ir só no domingo, recebe ela com alegria, abrace ela, conforte ela. Você não sabe os problemas que a pessoa tem para poder só estar no domingo. Você não sabe o que a pessoa passa para poder estar só no domingo. Se você não é o pastor da igreja, mas está vendo essa mensagem, às vezes vai sobrar para você esse papel, porque o pastor já nem sabe mais o que ele está fazendo lá. Que essa palavra possa alcançar corações e que o Senhor ele possa falar mais ao coração de cada uma pessoa. Que o Senhor venha nos ensinar, porque, de novo, igual teve na época de Atos, onde precisou de o Senhor levantar pessoas para mudar a cabeça de Pedro, de Mateus, de Tiago, de João, porque precisava de um Paulo lá no meio, precisava de alguém que viesse. Paulo também teve os seus tropeços. Eu quero dizer para você que mais para frente ele e Barnabé se separam porque Barnabé fala assim: "Vamos levar o Marcos?" Aí Paulo fala assim: "Ele não. Ele deixou a obra no meio do caminho." É igual os pastores fizeram, né? Não, ele não vai cantar. Não, ele tá faltando culto, não vai cantar. Aí ele fala assim: "Não, ele não, ele deixou a obra no meio do caminho." Aí Barnabé sai e deixa Paulo sozinho na missão e pega Marcos e não abandona Marcos, porque não é certo, gente.
Talvez não fosse o momento do Marcos estar naquele momento em que eles estavam na Filícia. E aí, quando vai em 2 Timóteo 4, Paulo pega e fala pro Timóteo: traz Marcos para cá, ele é necessário. Mas sabe o que ele fala também? Fulano, Beltrano, Ciclano me abandonou. E aí ele se move com a importância de que Marcos era importante para ele. Porque nos momentos mais difíceis, que ele estava na prisão, dizendo que era o fim da vida dele, ele se lembrou que Marcos era alguém importante. Talvez não fosse o momento de Marcos estar com eles, mas houve o momento de Marcos estar. Nós precisamos entender que cada pessoa é importante. Se a pessoa vai uma vez por mês, vá visitar ela, mande mensagem para ela. Cada pessoa é importante na obra de Deus. A obra de Deus ela é carente de pessoas. Por favor, não bote ninguém para fora da igreja. Que Deus abençoe a sua vida.